Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando aqui então a análise do índice Bovespa. Fechou o dia de hoje aí com uma leve alta de 0,10%. Cotado a 148.780 pontos. Hoje o índice atingiu novamente um recorde histórico, né? Rompeu a máxima de ontem e fechou também acima da máxima de ontem, né? Então, mais uma vez aí o índice quebrando recordes. Ele está em tendência de alta aqui. E se a gente observar, né? 3, 6, 7º dia consecutivo de alta aqui no índice. E não é comum de acontecer, tá? Então, o índice está decolando literalmente, né, rumo aí à região dos 150 mil pontos. Tá? O mercado está bem animado aí nos últimos dias, as notícias geopolíticas estão favoráveis também. Então, agora é aproveitar e surfar, né, esse movimento altista aqui para a gente ganhar dinheiro. É o que todo mundo gosta, não é mesmo? Bom, agora vamos seguir com a análise aqui dos ativos que compõem a nossa carteira aqui do canal. Começando com o Banco do Brasil. Fechou o dia de hoje aí com uma alta de 1,93%. Cotado a R$ 21,63. O papel está em tendência de alta, média móvel aqui de 9 períodos virado para cima. Banco do Brasil aqui, quatro dias consecutivos de alta. Tá? Fazia tempo que não acontecia isso também, desde acho que do início de setembro, mais ou menos. Né? Próxima região de resistência aqui em R$ 22,50. Tá? E região de suporte aqui embaixo em R$ 20. O meu preço médio está em R$ 24,08. Então, apesar dessa recuperação que a gente vem observando nos últimos dias, ainda estou com um prejuízo significativo aqui no papel, né? Mas, pelo menos, a gente gradativamente aqui vem recuperando, né, um pouco aí desse prejuízo acumulado em função dessa queda que o Banco do Brasil teve nos últimos meses. Vamos torcer para que esse movimento continue aí sendo de recuperação. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia de hoje com uma alta de 2,54%, cotado a R$ 13,72. O papel também fechou na máxima do dia, tá? Pode indicar novas altas no dia de amanhã. Se a gente olhar aqui no histórico, é o 7º dia consecutivo de alta aqui no papel também, assim como o índice, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. A tendência claríssima de alta. Rompeu todas as resistências recentes. A última era essa aqui, né? Era esse ponto aqui que eu havia comentado ontem, que tinha sido a máxima desde o dia 3 de setembro de 2024. Com o fechamento de hoje, ele rompeu também a máxima anterior ainda, que havia sido lá em 8 de abril de 2024, né? Ou seja, mais de um ano e meio atrás. E agora, realmente, o Banrisul, se a gente observar no gráfico, a próxima região de resistência que eu visualizo aqui seria nessa máxima aqui do dia 14 de março de 2024, tá? Lá em 15,24 seria a próxima região de resistência, olhando aqui no gráfico do Banrisul, tá? Porque depois esse dia lá em março, né, ele caiu praticamente em linha reta, né? Então, se a gente olhar aqui no histórico, analisando apenas o gráfico, a próxima região de resistência seria essa região realmente, tá? Porém, acho difícil que o Banrisul vá buscar essa região agora de cara, né? Porque os preços
O preço atual está bem distante, né, dessa região de resistência, lá em 15,34. Então, acredito que 15,24, né? O que eu acredito que seja mais plausível aqui. Primeiramente, acho que o Banrisul vai dar uma pequena corrigida aí nos próximos dias, tá? Porque os preços estão bem distantes aqui da média móvel de 9 períodos. Mas a tendência é que se mantenha, né, esse viés de alta aqui. Só, claro, com pequenas correções, né, para voltar a subir. Porque é normal, né, que os investidores acabem realizando, pelo menos parcialmente, os lucros acumulados aqui nesses movimentos de puxada mais forte aqui de alta, né? Em um papel também sobe em linha reta por muito tempo. Né? É normal que a sequência aqui aconteça uma pequena correção antes de voltar a subir. Tá? Mas o Banrisul realmente vem performando muito bem agora na segunda quinzena de outubro. E vamos torcer para que continue assim, né? O papel tem potencial para mais altas, tendo em vista que está bastante descontada, né, em relação aí aos seus demais pares, né? O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Bom, seguindo aqui com o Banco BMG, fechou o dia em alta de 0,51%, cotado a R$ 3,97. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos está virada para cima desde ontem, né? Então não tem um viés aqui de alta no papel, tá? Embora discreto ainda. Mas leva a crer que pode haver aí um movimento de alta aqui no papel, tá? Embora haja aí uma pequena congestão, né? Nos últimos dias nessa região aqui. Região de suporte aqui em 13,90, tá? Há muitos dias eu vinha falando nessa região aqui de 13,85, mas está querendo se formar uma pequena região de fundo aqui, né? Então pode ser que a região de suporte suba agora para a região de 13,90 e a região de resistência continua sendo aqui essa região de 4,3 por aí. O meu preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil também fechou aí com uma boa alta, né, de 2%, cotado a R$ 22,99. Média móvel de 9 períodos virado para cima, tendência de alta aqui no papel, né? Fechamento do dia de hoje foi na máxima do dia, então pode sinalizar aí uma continuidade desse movimento de alta amanhã. Como eu havia referido no vídeo, se não me engano, de ontem, né? O Banco ABC Brasil caiu forte aí nesse mês de outubro, até a primeira quinzena, chegando a tocar a média móvel de 200 períodos aqui, né? Se estabeleceu nessa região de suporte e está subindo em V, né? Formando uma figura mais ou menos assim. Vamos torcer para que amanhã também, para fechar o mês, né, com chave de ouro, o papel possa subir mais um pouquinho para recuperar aí, se não toda, mas pelo menos praticamente todo o prejuízo acumulado aí no mês agora de outubro, né, que o papel sofreu bastante, felizmente está se recuperando. O Banco ABC Brasil também tem um bom potencial de alta, né, ele também está descontado aí em relação aos outros bancos. E o meu preço médio aqui está em R$ 21,64, tá? Região de resistência ali em 23,50 e região de suporte aqui na média móvel de 200 períodos, somente cotado aí em 21,62. Bom, fazendo aqui o fechamento então da planilha de controle dos ativos, né? Considerando o fechamento aí das cotações, eu estou com prejuízo de 10% aqui em Banco do Brasil e nos demais papéis eu estou no lucro, tá? 32% de lucro em Banrisul, 3% em Banco BMG e 6% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 6% e dá R$ 329 negativos. Tá? Esse resultado geral da carteira é em função do meu prejuízo acumulado aqui em Banco do Brasil, né, que é onde atualmente eu tenho a minha maior alocação, né, da carteira. Então,
em função disso o resultado acaba ficando negativo, mas como a minha ideia, nos próximos meses o Banco do Brasil recupere, né, uma parte desse prejuízo acumulado aí, a tendência é que quando o papel voltar a ficar no azul, eu tenha grandes ganhos aí, né, nessa operação. Considerando aí os proventos recebidos pelas empresas, né, eu tenho aí a rentabilidade, está negativa em 6% em Banco do Brasil, e nos demais papéis eu estou positivo. Tá? 38% de rentabilidade em Banrisul, 8% em Banco BMG e 10% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 2%, que dá R$ 114 negativos. No dia de hoje, eu recebi um pingado aqui, tá? Do Banco BMG. Na verdade, eu recebi da corretora, né? Eu estou com as minhas ações do Banco BMG alugadas, tá? Então, no dia de hoje aí, eu recebi... deixa eu só abrir aqui. Eu recebi 18 centavos líquidos, tá? Referente ao aluguel das minhas 96 ações do Banco BMG. Esse valor de aluguel, né, eu recebo a cada 28 dias. Então, eu havia recebido um pagamento no dia 2, né? Então, 28 dias depois, hoje dia 30, né? Acabei recebendo mais um valor. Dessa vez, recebi um valor um pouquinho maior, tá? 2 centavos, o valor líquido maior. É interessante, né? Isso representou aí um valor líquido por ação de menos de 1 centavo, tá? Assim como das outras vezes. Mas, interessante, né? Que o valor aqui aumentou. Tá? Não sei se a taxa que a corretora está cobrando aí acabou aumentando aí acabou aumentando nas últimas semanas, né? Mas o fato é que houve um pequeno aumento aí no valor recebido. Isso, claro, quem tem grandes quantidades de ações alugadas, né, acaba realmente funcionando aí como uma renda extra, né, uma renda passiva extra. Para mim também não deixa de ser uma renda passiva, embora, claro, o valor seja praticamente irrisório, né? Mas como a ideia é ir aumentando o quantitativo de ações ao longo do tempo, a tendência também, é claro, que esses valores aqui vão aumentando também ao longo do tempo, tá? Então, no dia de hoje, a carteira encerrou com um patrimônio aí de R$ 5.145,67, que dá uma variação positiva de 1,88%. Então, hoje o patrimônio aumentou R$ 94,75. Tá? Foi o quarto dia consecutivo de alta na carteira do canal. Então, essa semana, todos os dias, a carteira tem subido. Tá? Cheguei aqui na região... Ontem já havia chegado, né, novamente no patamar dos R$ 5.000 e hoje cheguei à região aqui dos 5.100. Tá? Ainda não atingi o recorde novamente. O recorde de patrimônio ocorreu no dia 1º de outubro, tá? Quando a carteira atingiu R$ 5.158 e agora a gente está uns R$ 12 para trás, tá? Uns R$ 12, R$ 13 para trás, mas está bem próximo de atingir o recorde de patrimônio da carteira. Tá? Então, vamos torcer para que isso aconteça, se não amanhã, tá? Na próxima segunda-feira, quando eu vou fazer um novo aporte, né? E a não ser que haja uma queda muito grande da carteira, possivelmente na segunda-feira, no máximo, a gente atinja novamente mais um recorde de patrimônio aqui na carteira do canal. Tá? O índice hoje subiu 0,10%, né? Como eu já havia dito no início do vídeo. 7ª alta consecutiva aqui no índice. E hoje o alfa da carteira ficou positivo, né, em 1,78%, tá? Ou seja, é a diferença aqui entre a variação da carteira do canal e o índice Bovespa. Então, foi o quarto dia consecutivo também que o alfa ficou positivo. Tá? Então, essa semana tem sido realmente uma semana excelente aqui para a carteira do canal. Né? A gente tem desempenhado melhor o índice Bovespa, apesar das altas que o índice já teve, e foram altas até, embora não muito significativas, né, mas são altas constantes aí desde a semana passada. E nessa semana, sim, os bancos resolveram dar uma evoluída, né? Os bancos estavam meio andando de lado ultimamente,
E o Banco do Brasil, principalmente, né, conseguiu aí uma semana com boas altas. Isso tem se refletido aqui no desempenho da nossa carteira. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.